do endividamento. Então, assim, ele pode, sim, aprovar esse cliente, como também não aprovar, claro, né? Mas, em alguns casos, mesmo clientes tendo uma restrição, mas eles levando em fatores, por exemplo, se caso ele não tiver comprometimento de renda, né, e tiver lá no histórico dele uma renda maior, aí eles podem estar pedindo, inclusive, outros comprovantes que a gente, né, envia para eles via sistema, por exemplo, fatura de cartão de crédito, onde comprova que ele tem um limite aprovado, por exemplo, com o banco, um limite maior, e de que ele não está usando todo esse limite, por exemplo, uma renda, um limite de 5 mil, e ele gasta ali mensalmente 800 mil reais. Então, quer dizer, para essas seguradoras já vem também que é uma pessoa que é controlada, né? Em alguns casos também, mesmo tendo restrição, é possível conseguir aprovação na seguradora. Ah, tá, ok. E uma dúvida que os empreendedores têm, né? E que, inclusive, as nossas lives aqui, os nossos programas, é justamente para ajudar os empreendedores, né? Principalmente nessa fase agora que está vivendo um momento meio, dá a impressão que está iniciando uma crise, né? Uma crise econômica, comercial, né? Então, já tivemos uma crise da pandemia e atrás muitas pessoas sofreram, né, com essa questão de aluguel, né? Às vezes tem que ficar com seu ponto fechado e ter que pagar o aluguel, a mesma coisa. Então, você sabe me dizer se quando está iniciando uma crise assim, a pessoa pode chamar o dono do imóvel ou entrar em contato com a imobiliária para rever o contrato? Porque às vezes tem alunos meus que vêm aqui e falam, seu Douglas, o meu aluguel é muito alto, cara. E eu falo, bom, vamos estudar, porque de repente, numa crise, você consegue conversar com o dono do imóvel ou com o pessoal da imobiliária para dar uma diminuída no aluguel, né, perante a situação. Porque a nossa ideia aqui é ajudar os empreendedores. E às vezes, dentro de uma crise, ninguém vai querer alugar um ponto comercial do dia para a noite. Então, às vezes, você pode tentar entrar em acordo, conversar com o dono do estabelecimento para ele dar uma diminuída no aluguel até que se normalize. Isso é possível? Mexer no contrato mesmo depois de feito, ter um diálogo ou com vocês da imobiliária ou com o próprio dono? Tem como mexer nos valores ali depois de já ter alugado ou não? Douglas, é assim, a lei do inquilinato, ela prevê em contrato, né, que o proprietário ele tem o direito, né, do reajuste, né, anual, digamos assim, né, uma vez por ano, né, para justificar a questão da valorização do imóvel, os gastos com IPTU e tudo mais, né. Então, isso já vem em contrato, que é um contrato padrão, né, a maioria segue isso, né. Só que, assim, a questão de negociação é o que eu prezo muito aqui na imobiliária. Por exemplo, quando vai haver um reajuste, eu sempre falo com o proprietário, a gente tenta negociar junto ao proprietário em questão desse reajuste. A gente sabe que é um direito do proprietário, mas também a gente sabe que, por outro lado, os locatários também têm essa questão da dificuldade, né, do seu dia a dia, e questão realmente desse momento que a gente está vivendo. Então, assim, normalmente... Principalmente os empreendedores, né, Marco? Os empreendedores que não têm uma renda fixa, né? A gente fala muito aqui para empreendedores e, na maioria dos casos, eles não têm uma renda fixa, né? E quando o comércio dá aquela balançada, balança principalmente os pequenos empreendedores, né? Ali os pequenos e médios empreendedores são os que mais sentem, né? Principalmente aqueles que pagam aluguel ou prestação daquele imóvel, né, que foi financiado, né? Sim, com E aí certeza. tem como conversar. E vocês também intermediam ali entre o locador e o locatário. Isso. O melhor caminho que a gente sempre orienta é você conversar e expor a sua situação. Nada melhor do que uma conversa. Então, assim, claro que se ele for buscar, né, uma ajuda até judicial para tentar intervir isso, normalmente é só em momentos de crise, como foi na época, né, da pandemia, né, e assim, a gente consegue derrubar. Claro também que esse reajuste ele for acima do permitido, né? Hoje, normalmente, a gente segue muito o IGPM, né? Então, quer dizer, é feito um cálculo em cima do IGPM para fazer esse cálculo do aumento.
Então, quer dizer, se for um aumento muito abusivo, claro que também os empreendedores devem procurar uma ajuda, uma orientação para que negocie isso, né? Mas o melhor caminho é você conversar com o proprietário e expor a situação, né? Eu acho que, como você mesmo disse, hoje o imóvel parado é prejuízo, né? Então, quer dizer, é preferível ali naquele momento de renovação você negociar e tentar, né, acertar os valores do proprietário continuar com o imóvel alugado, né, tendo a renda, exatamente. E, claro, o empreendedor ali, né, com o seu negócio, né, ele está tendo, né, como conseguir a sua renda do dia a dia, né? Então, quer dizer, a orientação sempre é essa, conversar e explicar a situação, né? Mas isso normalmente se faz no reajuste do aluguel, né? Então, quer dizer, Quando vence o contrato, vamos falar assim, tipo, de ano a ano, né? No meio do ano, por exemplo, não tem reajuste, de repente fica difícil, né, de uma negociação, né? Quando vai vencendo o ano, né, anual, né? Quando vai fazer o reajuste, é nesse momento que você deve conversar ou com o imobiliário ou com o proprietário, né, Marco? exatamente. A gente fala que é no aniversário do contrato. Então, vamos dar um exemplo que a pessoa entrou Aniversário do no mês de contrato. maio, né? Eu entrei no dia 10 de maio. Então, quer dizer, aí o reajuste ele vai ser calculado com base no ano que vem, né? 10 de maio de 2026. E aí, hoje ele vai apurar esses últimos 12 meses, né? Para poder aplicar o reajuste, né? Então, é nesse momento que a gente normalmente, é o período que a gente já entra, né, em negociação, até oriento, às vezes, não chegar no mês, né, às vezes, se está com uma dificuldade, já pontua, já imobiliária ou proprietário, um mês antes, né, ó, quando for fazer o aumento, né, se for fazer o cálculo, o reajuste, a gente precisava conversar, porque a situação está assim, então, quer dizer, já vai adiantando para que, né, a pessoa já vai também buscando informações, muitas vezes o proprietário também não sabe, não tem o conhecimento de como é que está esse cálculo, então, quer dizer, ele busca, às vezes, uma orientação, tirar dúvidas, né? Porque, por outro lado, ele também faz jus desse aumento, desse reajuste, né? Então, a orientação sempre é conversar e negociar. Legal. Ô, Marco, e dentro desse contrato de aluguel ali que a gente faz, nós estamos falando aqui como se eu fosse um empreendedor que eu estou alugando um ponto comercial, né? Eu vou alugar um ponto comercial. Quais são as regras ou leis que me garante que eu vou permanecer ali por um ano, ou 2 anos, ou 3 anos, se eu tenho um ponto legal? E somente um contrato de 5 anos, 10 anos, isso já garante a minha segurança naquele ponto ali ou não? Porque o pessoal tem muita dúvida disso. O pessoal fala, Douglas, eu tenho um ponto comercial legal, já tenho minha clientela, mas eu tenho medo do dono pedir o ponto, ou a imobiliária pedir o ponto, né? Então, qual é a segurança para aquele empreendedor que já está num ponto estabilizado e ele tem medo do dono pedir o ponto para ele? Então, o que ele deve fazer para ter uma segurança ali por um período? Ou ele deve conversar com o dono, ou somente um contrato já segura ele? Como que ele faz, Marco? É conseguir permanecer ali o tempo que for necessário. Certo, vamos lá. O contrato, ele, uma vez, né, a gente sempre orienta que seja feito no mínimo de 36 meses, né? E aí você pode fazer ele para 5 anos, por exemplo, nada impede, né? A lei de inquilinato não prevê essa questão de impor, né, o prazo, né? Claro que a gente fala que são as denúncias vazias ou não, que é o que permite que o proprietário retome esse imóvel, né? Mas também não tem como impedir ele de, em algum momento, se ele resolver a vender esse imóvel, que ele venha a vender esse imóvel, né? Não tem como proibi-lo. Mas, no entanto, uma cláusula, um contrato bem feito, com cláusula específica, né? Permite também que ele tenha o direito de preferência. Então, vamos supor que esse imóvel, em algum momento, o proprietário vai colocar esse imóvel à venda, né? Então, quer dizer, em primeiro lugar, ele tem que dar preferência para esse locatário, para esse empreendedor que está no local,
para que caso, né, ele tenha condições, ele ache viável, né, dentro das condições dele, que ele faça a aquisição desse imóvel, né? Mas, de qualquer forma também, esse imóvel, ele não vai precisar desocupar esse imóvel de imediato, né? Então, quer dizer, tem todo um período, né, que aí, assim, até esse imóvel é à venda, e depois é tudo negociado quanto a esse prazo para ele desocupar o imóvel. Entendi. E tem um aluno nosso aqui que passou pela imersão também, junto com você, inclusive, e o dono do imóvel colocou à venda o ponto dele ali. Ele falou, Douglas, eu não sei o que eu faço. Se o cara vendeu o imóvel, o que eu faço? Quais são os meus direitos? Então, eu não soube explicar direito para ele. Eu falei, eu acho que deve ter um prazo mínimo para você sair. Existe um prazo mínimo para a pessoa desocupar o imóvel ou não? Dentro da lei, perante a lei. Sim, a lei prevê no mínimo 30 dias, mas isso, claro, é tudo negociável. Então, por exemplo, a partir do momento que esse imóvel vai à venda, isso daí, como ele já é cliente, né, é um locatário, ele normalmente ele pode pleitear junto ao proprietário, né, ó, para mim não dá certo de comprar esse imóvel no momento, mas eu queria ver com o senhor, né, na hora da negociação, se o senhor consegue, né, junto com esse novo proprietário, um prazo de 60, 90 dias, né? Então, quer dizer, é comum normalmente a gente pedir 60 dias, pelo menos, né? Mas, no mínimo, 30 dias, né? E uma outra questão também, questão de, por exemplo, se ele fez uma locação, onde, por exemplo, ele fez toda uma alteração no imóvel, uma modificação nesse imóvel, para que ele estabeleça ali a sua atividade comercial, né? Então, quer dizer, ele também tem que depois ser restituído também, dependendo da benfeitoria, né? Essa benfeitoria, ela vai ficar para o imóvel, o proprietário concordou, autorizou, né? E ali ele não foi restituído por essa melhoria, depois também ele tem que ser restituído quanto a isso. Entendi. Então, eu tenho um ponto comercial, eu pago aluguel direitinho, e eu conversei com a imobiliária, com o proprietário, que eu precisava fazer algumas modificações, melhorias no bem, né, para mim poder me estabelecer. Ele tem goteira, tem isso, tem aquilo, e eu preciso passar por uma reforma. Eu banco essa reforma, eu preciso guardar nota fiscal, eu preciso comprovar essa reforma, ou somente com fotos, vídeos, dá para comprovar isso? Se amanhã ou depois eu quiser o ressarcimento desse valor. Como que é feito isso, Marco? O que a gente orienta sempre é guardar o maior número de provas, né, de documentos possíveis, né? Claro, o registro fotográfico, né, através de fotos ou até mesmo através de vídeos, você fazendo aquela foto de antes e depois, né? Você tendo, por exemplo, eu fiz um Pix, você guardando aquele comprovante, né? Então, quer dizer, todos esses documentos são de suma importância, né? E, claro, conversas no WhatsApp, que às vezes passam para o proprietário, para a imobiliária, né, pedindo essa autorização, né? Tudo isso daí também serve como comprovação, né? Mas a orientação sempre pegue nota, né? E, assim, a outra questão é sobre os orçamentos, né? A gente sempre orienta quando o locatário, né, por exemplo, o empreendedor que está com imóvel comercial, e ele vai fazer alguma, né, uma melhoria, ou às vezes algum reparo que o proprietário não fez, ou se recusou a fazer, né, a gente sempre orienta ele a pegar pelo menos 3 orçamentos, né, com a pessoa que vai executar e mais 2, para que ele comprove também que ele tentou uma negociação ali na hora de fazer esse reparo. Então, quer dizer, não foi pagando um valor mais caro, por exemplo, para poder executar aquele serviço, né? Que isso também entende que também o proprietário depois venha reclamar sobre isso. Não, mas o serviço que você pagou aí, eu conseguiria por um valor mais em conta, né? Então, ele pode também, a gente orienta sempre pegar esses orçamentos e guardar, porque isso daí pode ser solicitado. Legal. E quando a pessoa vai fazer alguma modificação, alguma mudança no ponto comercial dela, ou seja, casa, é necessário uma autorização do proprietário ou da imobiliária ou não? Por exemplo, a pessoa quer fazer uma pintura, ela quer fazer, trocar uma porta, ela quer
fazer uma cobertura, né? Por exemplo, a pessoa tem um ponto comercial que ela quer fazer na frente ali, ela quer fazer uma varandinha ali na frente, até um espetinho. Isso tudo precisa ser autorizado pela imobiliária ou pelo dono ali, ou a pessoa pode fazer do bolso dela e depois, se ela quiser retirar isso, ela retira? Como que é feito isso, Maicon? A gente fala que alterações que vão influenciar na estrutura do imóvel, por exemplo, uma construção, uma troca, por exemplo, de uma porta, porque, por exemplo, você tem uma porta que às vezes é uma porta maciça, e às vezes a porta se danificou, alguma coisa assim, ou o próprio locatário danificou e vai lá e coloca uma porta inferior, né? Então, quer dizer, esses tipos de modificações têm que ser solicitadas ao proprietário, tem que autorizar, né? Caso de pintura, por exemplo, então vamos supor, eu fiz a locação e para o meu empreendimento, né, para desenvolver aí a minha atividade comercial, eu gostaria de fazer uma pintura de uma outra cor, né? No contrato, normalmente é feito um laudo de vistoria, né? Esse laudo de vistoria, ele acompanha o contrato e ali vai estar mencionando como esse imóvel foi entregue aos locatários. Inclusive, a cor, por exemplo, da parte interna, vou dar um exemplo, né? Então, por exemplo, ele pode pintar, vamos supor que eu quero pintar a cor rosa, lilás, verde, enfim, quero pintar de qualquer outra cor, quero pôr um adesivo na parede, ele pode fazer. No entanto, na devolução do imóvel, quando ele for desocupar, ele precisa devolver no mesmo padrão que foi entregue para ele. Então, se estava na cor branca, ele tem que devolver na cor branca, pintado do jeito que estava, né? Independente se estava pintado o imóvel ou não. Então, vamos supor que foi entregue, não é uma pintura nova, mas estava na cor branca, por exemplo, branco gelo. E aí, de repente, esse locatário foi lá e pintou de uma outra cor, né? Por preferência dele, né? Para o comércio dele. E aí, nesse caso, na devolução, ele tem que pintar na cor que estava. A não ser que o proprietário, né, não ligue, aceite isso, né? Às vezes uma negociação ali fala, não, essa cor aí para mim não tem problema, eu aceito, tá tudo bem. Mas, via de regra, ele tem que devolver nas mesmas condições. Legal. Ô, Marco, essa pergunta é particular minha, né? Você sabe que eu alugo as kitnets, então, quando a gente vai fazer a locação, por a gente não pedir fiador e a nossa própria seguradora somos nós, né? Então, o que a gente faz? A gente pede 2 calção. Na verdade, é um aluguel adiantado e um calção, né? Então, a pessoa paga um aluguel e um calção no valor de 2 aluguéis, certo? E tem pessoas que me falam, Douglas, quando você pede o calção, você não pode pedir fiador, ou um ou outro. Isso é verdade, é verídico ou não? As pessoas falam para mim, Douglas, quando você pede o calção, você não pode pedir fiador. E quando você pede fiador, não é necessário calção. Isso é da lei ou cada um estipula do jeito que, para a sua segurança? Não, eu quero fiador e quero calção. Ou eu quero só o fiador. Existe uma lei para isso ou não? Sim, existe. A própria lei, né, do inquilinato, né, ela prevê que você pode exigir apenas uma garantia. Então, por exemplo, se você pede a calção, vai ser a calção que vai garantir aquela locação. No caso, assim, a calção até inclusive, ela se torna até um pouco mais arriscada por conta, assim, do risco caso a pessoa, por exemplo, entre numa inadimplência, né? Por exemplo, você pede um mês, né, de aluguel e a calção, né? E o calção no valor do aluguel, né? Exatamente. No valor do então, aluguel. assim, até um outro detalhe muito importante, que o pessoal aqui, né, em Orlândia tem uma prática de pedir um mês de aluguel adiantado, né, uma questão bem polêmica, né? Mas, assim, via de regra, normalmente a pessoa tem que morar primeiro, para depois pagar o aluguel, né? Uma orientação, né? Então, quer dizer, e aí somente em casos de locação por temporada que você pode pedir o aluguel antecipado. Adiantado, entendi. Então, por exemplo, ali naquele momento que você está pedindo 2 meses de aluguel, você está pedindo, na verdade, 2 meses de calção, né? Agora, Entendi. se você pedisse, por exemplo, 1 mês de aluguel e mais 3 de calção,
ou seja, vai ter 4 meses de aluguel, aí você está extrapolando o que a lei prevê, e aí você, nesse caso, não pode ser feito. Entendi. E também teve uma pessoa em São Paulo que trabalha com imobiliária, é corretor igual você. Eu estava num treinamento lá e quando a gente aluga a kitnet para as pessoas, nós fazia contrato de 6 meses, contrato de 7 meses, 8 meses. Ele falou, Douglas, não existe contrato de 6 meses, 8 meses. Você precisa fazer um contrato no mínimo de 12 meses, na lei. Né? Então, a gente fazia contrato de 6 meses, né? 4 meses. E aí ele falou, não, quando for assim, você faz na diária. Né? É verdade isso? Eu não posso fazer contrato abaixo de 12 meses? Eu não sabia disso. Não é que você não pode, né? Na verdade, assim, é que o risco é grande, né? Então, assim, se você precisar retomar o imóvel, a lei não vai te permitir por conta que esse contrato está com menos de 36 meses. O ideal é fazer, na verdade, é 30 meses, perdão, 30 meses. Então, assim, abaixo de 30 meses, você não pode pedir a retomada do imóvel, né? Então, quer dizer, é o que a gente chama de denúncia vazia, né? Então, aí, nesse caso, por que a orientação é 12 meses? O pessoal tem de praxe 12 meses. Porque você, nesse período, caso o inquilino saia do imóvel, por exemplo, você pode cobrar a multa rescisória, né? Que aí é feito o abatimento dos meses que ele já esteve no imóvel, e aí ele paga proporcional ao período que falta do contrato, né? Então, o risco, né, até para você também como investidor, proprietário, para você contar com aquele dinheiro, né, para você fazer, por exemplo, o investimento, aquela renda que vai vir, uma renda passiva, para você também fica até difícil, porque às vezes você sabe que daqui 6 meses pode ser que talvez o inquilino saia, o locatário saia, pode ser que não. Né? Então, assim, normalmente esses 6 meses não é muito utilizado, não é a orientação a fazer, não. Entendi. No nosso caso ali, que é a kitnet que a gente aluga, é muito rotativo ali. Por quê? Tem pessoas que brigam com a esposa e aí vai para a kitnet, né? Aí daqui 20 dias volta com a esposa e vai embora de novo, entendeu? Então nós precisamos ficar tendo uma lista de espera. Então nós precisamos rebolar para manter as kitnets sempre alugadas, né? Então, o que a gente opinou fazer? Eu não sei se é correto isso, até gostaria de saber com você aqui. Nós faz a locação na diária, tipo, nós coloca lá 90 dias, 60 dias no contrato, né? Porque se a pessoa ela dá um calção, que a gente pede um calção no valor do aluguel, e um mês adiantado, né? Então é 2 aluguel de calção, na verdade, igual você falou aí. Só que às vezes ela fica 15 dias ali, voltou com a esposa, ou é um filho que saiu da casa dos pais e viu que a vida é pesada, né? Longe da casa dos pais, não é moranguinho. Aí ele fala, cara, eu vou voltar para a casa dos meus pais, eu não dou conta disso aqui não. Tem que lavar roupa, tem que fazer comida. E aí ele vai voltar. Aí ele exige aquele pagamento. Como que é feito? A lei está ao favor do locador ali a não devolver nada? Como que é feito isso? Tem pessoas que falam, seu Douglas, eu paguei os 2 meses e fiquei só uma semana, mas eu voltei com a minha esposa e eu queria que você me ressarcisse esse valor. Eu, como locador ali, ou para as pessoas que estão assistindo aqui, seja ela um inquilino ou locador, qual que é dentro da lei? Eu tenho o direito de permanecer com esse valor ou eu tenho que devolver esse valor para o inquilino? Como que é feito essa devolução ou não há devolução? Como que é feito isso? A orientação sempre é constar no contrato. Eu acredito que você faz contrato para locação ou não? Nós faz contrato e nós não devolve. Nós colocamos no contrato, nós não devolvemos o calção caso há desistência da sua parte. Então a gente coloca isso no contrato, certo? Então a pessoa que vai locar aqui é sempre importante ela fazer um contrato bem feito, né, Maicon? Exatamente. Colocar tudo ali no contrato. Exatamente, porque um contrato bem feito, ele vai ter, claro, tanto para o locatário, né, ele vai proteger o locatário também, quanto proteger o locador, né?
Então, quer dizer, essa cláusula, por exemplo, de não devolver a caução e tudo mais, desde que esteja estipulada em contrato, ele assinou, ele concordou, não tem o que reclamar. Aí, claro, vai da negociação entre vocês, entre as partes, mas, via de regra, ele vier a reclamar, ele, né, ele concordou, está em contrato, vocês não vão sofrer nenhum prejuízo quanto a isso. Ah, entendi. E caso o locador, a gente fala aqui para empreendedores, né, para mais empreendedores, então o empreendedor que fez a locação de um prédio comercial, por exemplo, ele locou um prédio comercial, né, ele fez um bom contrato ali, esse calção que ele paga antes, se ele não colocar fiador como garantia, ele colocou calção como garantia. Esse calção, afinal, ele serve para quê? É para pagar o último mês de aluguel ou é para reforma? Porque a gente usa por um fim. E na lei, regras, para que serve esse calção? Para garantir prejuízos futuros, danos, ou é para garantir o último mês? Para que serve? Ou que deveria servir esse calção que a gente exige como segurança ali? Qual que é a finalidade dele? A finalidade da caução, na verdade, ela suprir, por exemplo, uma inadimplência desse locatário, né? Seja durante o curso aí, né, no caso da locação, tanto quanto na saída, porque ele tem que devolver o imóvel nas mesmas condições, né? Então, por exemplo, na saída dele, vamos supor que ele saia do imóvel, não faça uma pintura, ou às vezes deixe de pagar uma água, uma energia, né, alguma coisa nesse sentido, esse valor é para suprir isso, né? Mas, no entanto, o proprietário, essa caução, é comum também os proprietários, quando recebem essa caução, já utilizar para fins próprios, né? E já teve até casos que eu tenho conhecimento que o inquilino locatário, né, precisou sair, devolver o imóvel nas mesmas condições, e quando foi até o proprietário não tinha o dinheiro para devolver a caução, porque ele cumpriu tudo. Então, assim, uma vez que ele cumpra todas as exigências, né? Então, assim, se ele está saindo do imóvel, está devolvendo o imóvel nas mesmas condições, não tem débitos de aluguel, de faturas de água, de energia, está tudo em perfeitas condições, ele pode pedir, ele deve, né, reaver esse valor da caução, né, por direito. E aí, nesse caso, até a orientação é sempre depositar numa conta poupança, né, uma conta conjunta, né, claro que isso não é muito usual, né, mas a lei, ela prevê isso, que a caução, ela deve ser depositada numa conta conjunta, onde ambas as partes, ninguém consegue retirar esse dinheiro sem a outra parte, para que depois, ao término da locação, aí sim seja apurado, e aí os rendimentos de poupança, por exemplo, que houve, né, nesse período, ele é devolvido com esses rendimentos de poupança, né? Então, o dinheiro é depositado numa conta poupança. Legal. Então, o fim desse calção que a pessoa que vai locar um prédio comercial ou a sua casa ali para morar, o fim desse calção seria para danos futuros, né? Para pinturas, pequenas reformas, né? Porque às vezes o dano pode passar do valor do calção, né? Então, para pequenos danos ali, uma pintura, uns buracos na parede, uma porta meia quebrada, então o calção seria com a finalidade de uma pequena reforma para locar novamente para o próximo inquilino. Certo? Exatamente. E ela não. Pois não. A multa, pode acabar de falar, depois eu quero saber sobre a multa, porque tem pessoas que alugam por 12 meses e saem antes. Eu queria saber se essa multa, a pessoa que está alocando um imóvel, seja comercial ou para residencial, essa multa, se for colocado no contrato ali, ele é obrigado a pagar mesmo, ou ele não é obrigado a pagar? Há uma conversa entre o locador e o locatário, como que é? Mas primeiro pode finalizar o calção aí, né? A finalidade do calção, e depois você me responde essa pergunta, fazendo um favor. Então, calção, também já tive casos de o locatário, quando ele está saindo, ele pedir para, eu tenho uma calção aí,
eu quero utilizar ela para pagar o último mês do aluguel, como você mesmo até comentou, né, anteriormente. Aham. Então, aí, nesse caso, não pode, porque a calção, ela, até por conta dessa questão de rendimentos e tudo mais, então, quer dizer, ela não pode ser mexida em hipótese nenhuma, salvo, por exemplo, finalizou a locação, o locatário saiu do imóvel, é feita uma vistoria para ver, averiguar as condições que foi devolvido esse imóvel, estando em condições é devolvido, né, conforme eu comentei. Se não, aí é notificado esse locatário para que ele volte e faça as devidas correções, reparos que tem que ser feito. Caso ele se negue e não seja feito, aí sim você pode utilizar esse dinheiro da calção para poder estar fazendo esses reparos, né? Ah, entendi. Então a pessoa que tem o calção lá não serve para pagar o aluguel. Né? Que ela Não, não fala, pode. esse mês, Mike, eu não botei o dinheiro, mas não pode usar o calção que eu te dei lá. Não, Não não pode. é para essa finalidade. Não pode, O não pode. calção, o calção é somente para quando a pessoa for sair, né? Ó, o mês ela avisa antes, né, Mike? Ela tem que avisar, tem um período também, né? Eu Isso. gostaria que você falasse isso também. Então, vamos supor, a pessoa vai sair antes, ela tem que pagar uma multa, ela tem que avisar com antecedência. Como que é, Marco? Isso, assim. É, a exigência é que, no mínimo, com 30 dias de antecedência, ele precisa notificar ou a imobiliária ou o proprietário que ele tem interesse em desocupar o imóvel, né? Claro, em alguns contratos, até você pode solicitar com 60 dias. Já teve contratos que o proprietário me solicitou que eu colocasse com 60 dias, né, a notificação. Nada impede, né? Mas, no mínimo, com 30 dias. Vamos supor que ele não notifique e seja ali no dia 10, vamos supor que o aluguel dele vença, né, no dia 10, e ele chega no dia 10 para te pagar aluguel e fala, ó, eu estou saindo da casa. Não é assim que funciona, E né? acontece Ele até... muito isso, viu, Marco? Né? Acontece muito isso. Você sabe, né? Bom, Isso aí vai comigo ser bastante... acontece Não, bastante com aqui. certeza. Então, assim, nesses casos, a gente até, por isso que a importância de um contrato bem feito. Aí você vai notificar, né, vai mostrar o contrato para ele, olha, a cláusula tal, né, está mencionando que você tem que usar com 30 dias. Então, assim, você está pagando esse aluguel, agora eu vou notificar o proprietário, né, ou caso você seja proprietário, e aí, a partir dali, vai contar os dias proporcionais. Vamos supor que ele saia em uma semana. Em 5 dias ele desocupa o imóvel, mas ele tem que pintar. Então, esse período todo que ele ficar, até ele devolver o imóvel nas mesmas condições, ele terá que pagar o aluguel, ou na totalidade, caso, né, completar 30 dias, ou proporcional ao período que ele ainda continuou com o imóvel, com a disponível do imóvel, mesmo que o imóvel esteja vazio. Se ele ainda, né, não devolveu, não cumpriu, né, com os requisitos, não devolver o imóvel nas mesmas condições que ele pegou, e esse período todo vai estar contando os dias proporcionais aí. Ele pode ser cobrado os dias proporcionais dele. Legal. Muitas dúvidas, né, que a gente tem, Sim, e a claro. gente gosta de esclarecer essas dúvidas, porque para quem aluga é difícil, né? Para o dono do estabelecimento, dono do ponto, é difícil para ele que aluga, e é difícil também para quem paga o aluguel, né? Com Principalmente para certeza. os pequenos comerciantes, né? Deixa eu falar boa noite aqui, ó. Clarice Aparecida falou boa noite, Clarice. Pessoal, quem for chegando por aí, fala um boa noite para nós, igual a Clarice falou aqui, que a gente vai mandar um boa noite para vocês aí, especial também. Hoje o nosso tema aqui, eu tô com o Marco aqui, que é especialista. Ele é corretor, né? Ele é especialista em corretagem, aí, ele é do mercado imobiliário, né, Marco? E a gente está aqui trocando uma ideia, ele está esclarecendo vários pontos aqui, né, sobre as vantagens que você tem de alugar um imóvel com um contrato bem feito e as desvantagens de você também alugar um imóvel e não fazer um contrato bem feito, né, Maicon? E Exatamente. o porquê que você deve alugar ou porquê que você deve comprar. A gente já chegou numa conclusão aqui que comprar hoje, dentro das taxas, né, que está tendo, né, Maicon? Dentro dos juros abusivos que está tendo aí, né? Então tá difícil da pessoa, do comerciante, construir o seu imóvel, até porque ele, na maioria das vezes, foi assim comigo também lá no passado, fica difícil de você construir um ponto comercial pagando o aluguel de outro, né? Fica bem difícil, né, pessoal?
lá em 2018, se eu não me engano, eu tinha a minha empresa era uma oficina mecânica, era alugado o ponto meu, né? E aí eu comprei um terreno. Para pagar o terreno, construção e aluguel, cara, é um sufoco danado, né? E a gente sabe como é. Então, as pessoas acabam opinando por aluguel e pronto, né? Mas eu acredito que quando essas taxas de juros dão uma baixada, eu acredito que é legal a pessoa comprar, sabe, um terreno e construir aos pouquinhos, porque muitos aqui não sabem, né? Muitas pessoas veem aqui o Douglas hoje tá alugando casa, né? Eu alugo aqui a sala da escola, alugo auditório, mas eu já fui despejado, né, de casa de aluguel. Eu já fui despejado de kitnet, por isso que hoje eu alugo kitnet, porque eu já fui despejado de uma kitnet, né, com a minha esposa e com 2 filhos praticamente recém-nascidos. Então, isso me fez com que eu tomasse algumas decisões. Eu falei, cara, eu não posso ficar na mão do dono do imóvel, né? Porque acaba que, mesmo que você faça um contrato bem feito, assim como o Maico colocou aqui para nós, se o dono resolver vender, se o proprietário resolver vender, por mais que você tenha um contrato muito bem feito ali, o máximo que você vai ter de segurança é uma carência, né? Maior, de um prazo de 60 dias, 90 dias, ou vai ter a preferência para a pessoa que for comprar, alugar primeiro para você, né? Mas é legal a gente entender que, por mais que tenha as vantagens de alugar e pagar somente o aluguel, existe também algumas vantagens por construir, né, Maicon? Porque Sim. por mais difícil que seja a construção, inclusive o Maicon está aí para orientar as pessoas que estão ao vivo aqui, as pessoas que irão assistir essa live aqui. Eu vou ver se eu deixo ela gravada. Eu não costumo deixar aula gravada, né? Que isso daqui é muito importante. Às vezes uma pessoa que passa por aqui, ela pode ouvir alguma dica nossa aqui e tirar proveito disso, né? Por isso que a gente faz essas aulas aqui. Mas é legal a pessoa pensar, né, que for futuramente em construir o seu próprio ponto comercial, o seu próprio ponto residencial, a sua moradia ali, justamente pela segurança, né? Porque eu fui despejado com 2 filhos pequenos e depois desse dia aí, Maio, eu não sei se você sabe da história direitinho, que você passa pela imersão aqui 2 dias, mas não dá para a gente conversar muito, né? A gente está aqui, conteúdo, batidão, né? Mas eu fui despejado com 2 filhos pequenos. Depois daquele dia, eu percebi que quando você está no imóvel alugado, as suas garantias são baixíssimas, né? Por mais que você tenha um bom contrato, a garantia, a sua segurança ali é muito baixa, porque às vezes o proprietário vende para alguém que vai demolir. Por exemplo, lá na Rua 1 aqui da cidade de Orlândia, a gente viu que na esquina ali, demoliram tudo ali, né? E tem outros pontos ali que está antigo, o pessoal resolveu demolir. Então, quer dizer, já te dá um prazo de 60 dias, 50 dias, vai combinar 90 dias, mas você vai ter que se virar, você vai ter que mudar todo o seu ponto, a logística, né? Tudo ali, a sua estrutura, você vai ter que mudar, seja em 30 dias, 60 dias ou 90 dias, você vai ter que se readaptar, se organizar, né? Então, não tem nada de errado nisso. O dono resolveu demolir, isso é a opção dele, não tem como você fazer nada perante a isso. Por isso que eu falo para os empreendedores que, na maioria dos empreendedores, né, Maicon, eles já não gostam muito de ficar na mão dos outros, dependendo de um salário, dependendo de uma estabilidade, dependendo. Então, já que você resolveu ser empreendedor, se prepare para você construir o seu próprio ponto comercial, né? Tá o Maicon aí para orientar. Tem a gente que está aqui também na Escola Visão Raio-X para orientar por onde começar, que a gente constrói também. Inclusive, isso é muito legal, né, Mike? Tem gente que fala assim para mim, Douglas, por onde começar a construção, né? E eu acabo que oriento bastante as pessoas quando ela quer construir, às vezes não tem muita grana, ela fala, Douglas, eu quero construir, mas, cara, não tem dinheiro nem para
para comer direito. Como que eu vou construir? E eu construí o meu ponto comercial, assim como outros empreendedores também, construí meu ponto comercial, construí minha própria casa, sem ter condição. Né? Eu não tinha lá, eu tenho 1 milhão aqui, eu vou construir minha. Não, não foi assim. Né? A gente que é empreendedor, a gente acaba fazendo muitas coisas na fé também, né? Acreditando que Deus vai nos guiar ali, Deus vai nos dar sabedoria, vai colocar não a condição, mas sim ele vai colocar ali ele coloca a condição e nós tomamos a decisão de mudar a fase, né? Essa fase de viver de aluguel é uma fase que todo mundo, acredito que quem vem de família pobre, não tem condições financeiras, no começo vai passar por isso, é normal, mas eu aconselho que você não permaneça no aluguel para a vida toda, porque é muito incerto. Né? Às vezes você está ali na sua casa estabelecida, você acabou de pintar, acabou de organizar, aí vem o dono e pede a casa. Né? Aí vai você ter que mudar tudo, é um negócio que você não estava preparado, você está pensando em aumentar o seu negócio, você está pensando em reestruturar, em aumentar o lucro, aumentar o faturamento, de repente vem um baque desse, pronto, vou ter que achar outro ponto comercial. Ou outra casa para mim mudar, que tenha a quantidade de quartos certo para minha família, que tenha garagem para os meus carros. Então, isso tudo gera um transtorno. Né? Eu ficava igual cigano antigamente. Né? Todo mês, cada 4, 5 meses, eu tinha que mudar de casa. Eu não sei se eu levei muito azar ou se tudo isso foi para servir de lição para que hoje eu possa ajudar os empreendedores. Né? Acredito que foi uma preparação, porque todo ano eu tinha que mudar de casa, né? E aí estragava guarda-roupa, os guarda-roupa entortando tudo, o berço das crianças, né? Então, foi um sacrifício danado. Por isso que hoje eu falo para as pessoas, você não sabe como construir? Procura pessoas para te orientar a melhor forma, seja no financiamento, ou seja aos pouquinhos, que é o que eu falo para as pessoas, compra um terreno. Hoje, para a pessoa comprar um terreno, Maicon, eu não sei, na época eu comprei alguns terrenos, eu comprava o terreno, não exigia renda, não exigia uma grande entrada. Hoje ainda continua assim, com um pequeno empreendedor. Ele quer construir. Quais são as exigências para comprar um terreno hoje para ele construir? Então, a compra do terreno, ele é bem simplificado esse processo. Eles pedem o documento de identificação, RG, né, CPF ou a CNH, a comprovante do estado civil, se ele é casado, aí nesse caso é necessário a documentação do casal, se é solteiro, a certidão de nascimento, né, e os dados, o comprovante de endereço, né, comprovante de residência, de onde ele mora, e os dados pessoais, profissão, e-mail, né, telefone, somente isso, né. Em questão da entrada, hoje vários loteamentos fazem o parcelamento da entrada. Por exemplo, tem loteamento aqui em Orlândia que pede, por exemplo, um sinal e divide, por exemplo, o restante em 6 parcelas. Tem um outro que divide a entrada em 11 parcelas. Então, quer dizer, temos várias opções. Né? Como a garantia é o lote, né? Então é feito um contrato de compra e venda. Então, quer dizer, para a loteadora é uma forma mais simples possível da pessoa comprar, independente se ela tem renda ou se ela está com o nome restrito ou não. Então, é bom passar isso para o pessoal, porque tem pessoas que pensam assim, para mim comprar um terreno eu preciso ter muita grana, para mim comprar um terreno eu preciso ter uma renda muito boa, eu preciso ter um score muito bom, quando na verdade, para comprar um terreno não exige nada disso. Né? Somente você comprovar quem é você ali, se é casado, se não é, a entrada é facilitada e você começa a pagar a parcela do terreno após a entrada, né, Maicon? É isso, né? Ainda é assim. Então, é bem fácil. Eu vejo pessoas, às vezes, com um carro bom, às vezes na mão de 80 mil reais quitado, e pagando aluguel, às vezes, da casa ou de um ponto comercial, quando se ele, na verdade, se ele fizesse assim, eu não sei se é a maneira mais correta, mas eu vendi carro, por exemplo, na época, comprei o lote parcelado, com a entrada parcelada, e com o valor que eu peguei do meu carro, eu já construí
uma boa parte na época, o meu ponto comercial, que é um pouco mais simples de construir, eu já construí o ponto comercial. E já entrei para dentro, fiquei pagando somente a parcela do terreno, né, com a quantidade menor de parcelas, não precisa ser financiado pela Caixa nem nada, você financia direto com, com loteadora. Então, eu acho que é fácil, entre aspas, né? Quando você já tem algo pago ali, uma moto, um carro, fazer um salãozinho. Que eu vejo, tem alunas minhas que é manicure. Cara, para ela fazer um salãozinho dela, ela compra um terreno financiado total, a entrada parcelada, ela vende uma moto que ela tem. É lógico que hoje está difícil mão de obra, tá um pouco mais difícil, né? Inclusive, logo, logo eu vou acabar com isso. Eu estou criando um novo modelo de construção de casa. Não vai ser construída a casa, vai ser montada a casa. A própria pessoa vai montar a casa dela, se ela quiser. Olha né? aí, olha. E aí, nós vamos fazer parceria, tá, Mike? Nós vamos fazer parceria. E aí, tem pessoas que às vezes têm um carro pago na mão, pessoal. Não é um bicho de sete cabeças você construir o seu ponto comercial ou a sua casa, desde que você já tenha ali um faturamento na sua empresa, você já tem algo pago que você está disposto a vender e ficar sem aquele bem por um período, né? Tem pessoas que às vezes não quer vender o seu carro para construir o seu ponto comercial, não quer vender o seu carro para construir sua casa, e aí fica um carro muito bom, mas com aluguel para o resto da vida, né? E aí eu aconselho as pessoas a fazer diferente. Fala, pessoal, compra um terreno financiado sem dar nenhum real, parcela a entrada, vende o seu carro, faz nem que for um cômodo para você mudar. E depois você vai tendo uma planta na mão, depois você vai aumentando e melhorando. Essa é uma das saídas também para quem não tem uma renda, para quem não tem, às vezes, uma entrada muito boa para financiar uma casa pela Caixa, para quem às vezes não tem um score muito bom, às vezes tem alguma restrição no nome, é mais viável, às vezes, comprar um terreno parcelado, vender um bem que já tem, aplicar ali, e com o tempo você vai aumentando, né, Mike? Vai aumentando um quarto, vai aumentando, vai fazendo um muro, depois foi um portão basculante, né? Então, eu tenho orientado alguns alunos meus a fazer isso, e eles têm feito isso, e tem dado certo, cara, tem dado certo. Inclusive, nesse modelo, o empreendedor consegue construir a sua casa e o seu ponto comercial no mesmo terreno. Às vezes, quando você vai fazer um financiamento pela Caixa, às vezes a engenharia ali, o modelo deles não permite que você faça um salãozinho e uma casa, né, Maicon? Às vezes o engenheiro não aprova um projeto desse, né? Exatamente. E quando você compra um terreno, é muito mais fácil você fazer, mesmo que lá na frente você tenha alguma desvalorização ou algum problema na venda, mas você consegue construir o seu ponto comercial e a sua casa dentro de um único terreno, né, Maicon? Isso ajuda demais, né? Tem empreendedor que paga aluguel da casa, paga aluguel do ponto comercial. É pesado, né, Maicon? Então, às vezes, você comprar um terreno e construir dentro do mesmo terreno, aos pouquinhos, primeiro salão ali para você trabalhar, o ponto comercial que faz a renda, e com a renda você vai construindo sua casa aos pouquinhos. Não é um bicho de sete cabeças, tá, pessoal? É lógico que tem as regrinhas ali, né, Mike? Desde a escolha do terreno, né? Às vezes você escolhe um terreno que vai exigir muita a fundação, prepara, seu dinheiro vai tudo no muro de arrimo, né? Igual eu vi vários empreendedores, sabe, para mim, Douglas, eu não dou conta. Tem que estar bem orientado, né? Na hora que ele for fechar a compra desse terreno, ele tem que estar bem orientado, não sai fechando de qualquer terreno, porque essa diferença, né? Questão como está o terreno, você vai ter que fazer o aterro, você não vai ter, você vai ter que fazer muro de arrimo, você não vai, questão de localização, né? Então, tudo isso daí influencia, né? E a questão importante do seu comentário, que o imóvel ele tende a valorizar, e o carro, normalmente, ele deprecia, né? Então, o veículo que você paga um valor hoje, daqui 1 ano, 2 anos, ele perde seu valor, né? Fora os reparos, né? Agora, o seu imóvel, uma vez você compra, ele só vai valorizando. No mínimo, o mesmo valor você consegue dele. Né? Isso, assim, raras exceções, porque sempre está valorizando, né? Pode demorar um pouco? Pode, mas ali ele nunca vai perder. Ele só tende a ganhar. Legal. Legal, Maicon.
Bom, Marca, a nossa aula de hoje aqui está chegando ao fim, né? A nossa aula de hoje está chegando ao fim. Eu queria te agradecer, tá, por ter aceitado aí o convite de dar uma dica aqui pro pessoal aí, ou que vai construir algo para alugar, ou que aluga, né? Trabalha num prédio alugado, ou mora numa casa alugada. E aqui a nossa missão aqui é ajudar esses pequenos empreendedores, né? Que de alguma forma eles passe por esse período, mas que saiba como passar e que saiba como sair disso também. Né? Então, a nossa missão aqui não é só te instruir a ficar nesse processo, não, mas te ajudar a sair desse processo também, seja de você hoje morar de aluguel, futuramente você construir sua casa própria, e mais um futuro também é construir, às vezes, uma casa para alugar, ou construir um ponto comercial para alugar, ou fazer igual eu construí pequenos salãozinho ali, kitnet para alugar. Essa também é uma dica legal, eu também tenho orientado algumas pessoas, eles vêm aqui perguntar, ô Douglas, como é que é isso e tal? Fala, cara, faz e aluga, dá uma porcentagem de retorno maior do que você construir uma casa, né? Uma casa Sim, e alugar sim, somente uma casa. sim, com Né? certeza. Por mais que a casa, às vezes, tenha uma valorização maior do que um projeto de kitnets, né? Mas a renda, se a sua missão é ter uma renda, é um negócio bom. Tá? O retorno é bem maior do que você comprar um terreno, construir somente uma casa e alugar. Esse modelo, hoje eu já não vejo tão viável mais. Né? A não ser que você já comprar uma casa pronta, pagar um valor barato, uma casa antiga, e alugar, tudo bem. Mas se hoje você for construir uma casa para alugar, já não é tão viável mais. Eu não consigo enxergar benefício nisso. Eu consigo enxergar benefício em você fazer dentro de um único terreno vários pontos ali para alugar. E assim eu enxergo benefício. Você não depende somente de um inquilino, você tem vários, um atrasou, o outro está pagando, né? Mas é um negócio rotativo, assim como eu te falei, Marco. Tá sempre gente entrando e gente saindo. Então é um pouquinho mais trabalhoso, mas dá uma porcentagem, uma margem de lucro bem maior do que você alugar somente uma casa e é praticamente o mesmo investimento. Você compra um terreno e constrói uma casa boa, é quase o mesmo investimento você comprar um terreno e construir 8 kitnets, 6 kitnets, 4 kitnets. Né? Então, o investimento é basicamente o mesmo e a renda é maior. É Né? Então, diversificado, né? Ela vai vir de vários diversificada. Né? pontos, né? Os Agora ovos vem não um estão pouco numa cesta só, né? Os ovos não estão numa cesta só. Então, hoje a gente tem 12 pontos de aluguel, né? De kitnets assim. Então, quando um às vezes dá uma dor de barriga, ó, hoje atrasou o aluguel, o outro está pagando, né? Quando dois às vezes dão atrasado, os outros estão pagando, então está sempre entrando uma grana ali. E eu acredito que para você que está aí também, Mike, nessa área, o futuro bem próximo é pequenos lugares, porque as pessoas estão querendo ficar cada vez mais sozinhas e ter menos trabalho, menos dor de cabeça. As pessoas às vezes não estão querendo casar, ter vários filhos, né? Não está querendo fazer grandes famílias, né? É a pessoa e um bebê reborn só. Né? Então, a pessoa e um bebê reborn cabe dentro de uma kitnet tranquilo. Né? Então, a gente sabendo disso, a tendência é ir construindo mesmo casas pequenas, né? Salão pequenos, porque as pessoas não querem ter tanta dor de cabeça e nem construir famílias grandes mais. Né? Então, a inovação que eu tenho, que eu vou te chamar uma hora para a gente fazer uma parceria, é justamente isso, as kitnets que a gente vai fazer aqui. Eu tenho até uma maquete que nós construímos ali, elas vão ser pré-moldadas, a gente vai construir elas e já vai levar praticamente prontas, né? Para a gente poder só chegar e colocar no terreno ali, porque a mão de obra também está ficando mais escassa, né? Para você contratar pedreiro hoje está um pouco mais difícil. Não tem pedreiro
sendo formado, Sim. não tem eletricista sendo formado. Não quer saber de aprender da área da construção civil, né? Mão de obra, né? A mão de obra está ficando difícil. Eu não vejo uma criança, um adolescente falar, eu quero ser pedreiro, eu quero ser mecânico, eu quero ser eletricista, calheiro. Você não vê eles falar isso. É só os mais velhos que estão indo, às vezes algum filho desse mais velho, mas é pouquíssimo. E a construção civil está aumentando, então você precisa, vai ficar para trás essa alvenaria de tijolo e cimento, porque é muita perca de material, é muita demora. Eu estou vendo um futuro próximo que vai acabando aos poucos a construção civil. Tá? Então, se tiver algum pedreiro aqui na live, aqui, que parece que eu tinha visto um entrar aqui, que inclusive construiu algumas kitnets para mim, vai acabando, né? Não vai acabar, mas vai diminuir drasticamente essa construção convencional de alvenaria, né? Comprar aquelas pilhas de tijolo, vários sacos de cimento, bitoneira rodando, aquele monte de gente trabalhando, 1 ano para a construção ficar pronta. Eu acredito que isso vai acabar, não vai demorar muito, tá? Então, a gente está com projetos aqui de construir casas, a pessoa mesmo, o dono que comprar a casa, ela mesma e a esposa vai montar a casa deles. Tá? Não vai ser pesado, vai aguentar tempestade, fica tranquilo, vai aguentar vento, vai aguentar fogo. Então, nós estamos com um projeto aqui que eleve as paredes, já vai tudo. Vai chegar num pallet, a pessoa e a mulher, a pessoa e o filho montam a sua própria casa. Né? Se ela quiser. Em 3 dias ela monta a casa dela. Em 1 semana a casa está pronta, dependendo do tamanho. Kitnet nossa que é pequena, 3 dias está pronta. Uma casa maior, às vezes 1 semana, 10 dias, né? Então é o futuro. Tá? É o futuro. Não tem como correr disso, tá? Não tem como correr disso. É o futuro. E eu espero que futuramente a gente possa fazer parcerias, né? Nessas construções nossas aí. E eu queria te agradecer, Mike, que como é de rotina nossa aqui, quando a gente convida alguém, a gente fica muito agradecido. Eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Qual é o conselho que você daria para os pequenos empreendedores aí, ou que quer alugar a sua casa, ou que quer alugar o seu ponto comercial, ou que já está alugado? Qual o conselho aí? Eu sei que aqui não tem nada combinado, a gente não combina nada aqui, tá? Aqui é tudo assim, raiz mesmo. Mas se você pudesse deixar um conselho aí para os empreendedores, pequenos empreendedores, qual seria esse conselho aí? Faz de conta que tem 1000 empreendedores te ouvindo aqui agora. E aí, o que você falaria para esses empreendedores aí, dentro desse nosso tema, que é a construção civil, né, imobiliária, esse mercado imobiliário? Qual seria a sua mensagem? Bom, quero agradecer também pelo convite aí, né? Me colocar à disposição sempre que você precisar de alguma coisa, né? Foi um prazer estar aqui. Obrigado a todos aí que participaram aí. E o que eu posso deixar aí de mensagem é assim, nunca desista dos seus sonhos, né? Você é capaz, você consegue, não deixe de sonhar. Com certeza você vai conseguir, não desista nunca. E aí é só você seguir em frente e com orientação, com planejamento, você vai conseguir. Certo. Obrigado, viu, Maicon? Obrigado aí por ter separado um tempo aí para vir aqui me ajudar hoje nessa aula, a orientar os empreendedores que por aqui passaram, né? Às vezes vai passando e vai ouvindo 5 minutinhos, vai saindo, vai passando, ouvindo 3 minutinhos, vai saindo. Mas eu acredito que a nossa meta aqui hoje nós cumprimos. Que a minha meta é sempre, às vezes, ajudar uma pessoa, não é 1000 pessoas, não é 10.000 pessoas. A minha meta é sempre ajudar uma pessoa. Eu acredito que alguma pessoa que passou por aqui ou que ainda está aqui, de alguma maneira, a nossa aula de hoje serviu. Um forte abraço e eu deixo a minha mensagem aqui, que é: acredite em você, mesmo que ninguém mais acredite, e seja o seu maior fã, mesmo que você seja o seu único fã, mas acredite em você.
Valeu, Marco. Um Valeu, abraço. pessoal. Obrigado. Um forte abraço. A gente se vê. Com Valeu, certeza. pessoal. Obrigado. Até mais. Um abraço. Vou Até mais. finalizar aqui com a musiquinha aqui para nós finalizar aqui. Valeu. Opa. Obrigado.